liga nesse diagrama de caso de uso aqui. Se liga nesse diagrama de caso de uso aqui. Vamos pegar alguns pontos importantes desse diagrama que se aplica a todos os demais. O diagrama de caso de uso ele é um dos mais simples diagramas de um sistema ou de uma análise de um projeto de sistema. O diagrama de caso de uso ele serve ou ele se destina a dizer quem faz o que. Ele não se preocupa com o como. Está entendendo? Eu demonstro quem faz o que, nunca o como. O como é feito, isso vem no diagrama de atividades, de classe. Quer dizer, aqui eu me importo em saber quem faz o que. Eu tenho atores, tenho casos de uso e tenho algumas relações entre essas entidades, esses elementos do meu diagrama. É importantíssimo, é fundamental o uso correto de cada um dos elementos na descrição do diagrama. Por exemplo, se eu quero dizer que esse ator usuário ele realiza a atividade de fazer login, então eu uso essa linha sem seta, certo? Isso é importante, é a linha sem seta. Uma linha com seta, ela determina uma herança, entendido? Então olha só, na análise desse diagrama, eu entendo, olhando por aqui, eu entendo que eu tenho uma classe usuário, uma primeira visão, depois eu posso amadurecer essa ideia. Eu tenho uma classe usuário com características básicas e que a classe gerente e a classe vendedor herdam características da classe usuário. Qual característica que eles herdam? Realizar login, certo? Entendido? Então eu vou ter lá, por exemplo, a minha classe usuário, eu tenho a classe usuário, aqui dentro tenho, preocupa se está certo ou errado, faltando parâmetro formal novo. Esse é o método da classe usuário. Depois eu tenho uma outra classe. Quando eu tenho uma classe estendendo a outra, automaticamente ela herda os métodos que essa classe sabe fazer, certo? Então eu tenho uma classe ser humano e o ser humano anda. Então depois eu tenho uma classe homem e uma classe mulher. Como um homem anda e como uma mulher anda, não é definido no homem e mulher, é definido no ser humano, certo? Dessa herança. Todos os humanos caminham igual, né? Pelo menos ergonomicamente falando, não esteticamente falando, né? Depois disso aqui de classe, se vocês precisarem que a gente chegue mais perto disso, a gente chega. Mas não é o intuito agora. Agora eu saber que uma ação ela é realizada entre um ator e uma atividade, no caso de uso, por uma linha sempre sem seta. Essa linha com seta, ela denomina, ela caracteriza uma herança, certo? Então aqui, eu estou dizendo que o usuário realiza login e que o vendedor e o gerente também realizam login, uma vez que eles herdam características do usuário. Entendido? Nesse caso, realizar venda de produto nacional, realizar venda de produto importado, são casos de usos que herdam o realizar venda, certo? Tem uma classe realizar venda e ela não serve para produtos nacional e importado. Então eu crio uma classe estendendo essa e refaço, ou crio os métodos que são inerentes de um e de outro. Então, essa setinha significa uma herança, certo? Aqui eu tenho uma extensão. O liberar desconto, ele pega o realizar venda e estende o realizar venda. Pega o que ele
faz e acrescenta características ao método realizar venda. Seria realizar venda, produto 1, valor 10, então a venda R$10. Aqui em cima eu ia pegar esse método, produto 1, valor 10, desconto 5, preço final 5. Eu pego essa característica realizar venda e estendo ela, melhoro ela para alguma situação. É isso que esse stands faz. O include, ele diz que é necessário, ele inclui. É como se eu tivesse a ação de realizar venda com a ação de consultar estoque incluída nela, pertencendo a ela, certo? No nosso código lá a gente vai pôr, por exemplo, um bis, dois pontos, consultar estoque. Então eu estou usando um método próprio da classe, mas eu preciso, sempre que eu for realizar uma venda, eu tenho que consultar o estoque para ver se aquele produto está disponível. É por isso que eu faço um include neste caso. Eu estou demonstrando que para realizar uma venda, eu incluo o consultar o estoque. Eu não posso realizar uma venda sem antes consultar o estoque. Da mesma forma, quando eu vou realizar uma venda com desconto, eu preciso incluir a ação de consultar estoque. Entendido? Entenderam aqui? A diferença da herança, da extensão e do include? Agora vocês sabem quando usar um e quando usar outro? Beleza? Então eu vou lançar algumas perguntas aí. Ó. A primeira afirmativa, vocês vão dizer para mim se está certo ou se está errado. A execução no caso de uso consultar estoque incorpora opcionalmente o caso de uso liberar desconto. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade? Então deixa essa com verdade. Letra B. A execução do caso de uso liberar desconto incorpora opcionalmente o caso de realizar venda. Verdade. Verdade? A execução do caso de uso realizar venda incorpora obrigatoriamente o caso de uso consultar estoque. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo verdade. A D. Um gerente pode interagir com o caso de uso realizar venda, pois ele é um usuário. Inclusive eu esqueci dessa. Verdade ou mentira? Falso. Falso? Você acha que é falso? Só para não deixar as costas sem idade? Ó, um gerente pode interagir com o caso de uso realizar venda, pois ele é um usuário. Verdade ou mentira? Acho que é verdade. Acho que é mentira, que não pode. Acho que é falso, que não pode realizar a venda. Por que ele não pode realizar a venda? Quem pode realizar a venda? Vendedor. Vendedor pode realizar a venda, mas os dois estão herdando o usuário. Ele só pode liberar o gerente. Depende Só da. pode continuar comigo. Ah, Ele só era no caso de realizar comigo. exatamente. Essa herança, o vendedor herda o usuário, o gerente herda o usuário, não o contrário. Certo? O único que pode fazer venda neste sistema é o vendedor. Por mais que ele seja o herdado do usuário, o único método, a única ação, o único caso de uso que eles herdam é realizar login. Certo? Então a D errada. Beleza? O único que pode vender aqui neste caso é o vendedor. O usuário, o gerente e o vendedor realizam login. O vendedor realiza a venda e o gerente
É isso que o diagrama aqui está dizendo. Então vamos voltar lá aqui em cima. A execução do caso de uso consultar estoque incorpora opcionalmente o caso de uso liberar desconto. Verdade ou mentira? Como que é? A execução do caso de uso consultar estoque incorpora opcionalmente o caso de uso liberar desconto. É opcional. É opcional? Não é? Não precisa ser por constar o estoque, não precisa liberar desconto. E aí? Verdade ou mentira? Mentira. Verdade? Mentira. Mentira. Liberar desconto. É a mesma regra da herança lá em cima. Liberar desconto é uma ação que inclui consultar estoque, não o contrário. Olha aqui onde está a setinha aqui, ó. Certo? Agora vamos pensar logicamente. Quando eu vou vender um produto, com desconto ou sem desconto, consultar estoque é importante. Certo? Agora, quando eu vou consultar estoque, eu preciso estar realizando uma venda para isso? Então tá. Então a lógica desse caso nos ajuda. Mas percebam que a definição aqui, o desenho é claro. A mesma regra se aplica lá, se aplica aqui. Consultar estoque não inclui liberar desconto. Liberar desconto é que inclui consultar estoque. E esse inclui não é opcional. Tá? Então, opcionalmente, não existe. Então, A está errado. Letra B. A execução do caso de uso liberar desconto incorpora opcionalmente o caso de uso realizar venda. Verdadeiro. Verdadeiro? Por quê? Porque inclui, tá errado. Opcionalmente. Tá errado, porque. Olha. Neste caso, ele não inclui, ele está incorporado numa extensão. Certo? Vou fazer o seguinte, vou tentar dar um exemplo ridículo aqui, mas vocês vão entender. Meu pai bebe uma caixa de cerveja. Certo? Meu pai bebe uma caixa de cerveja. Eu bebo uma caixa e meia. Então eu estendi no meu pai. Certo? Eu tenho a característica do meu pai de beber muita cerveja, mas eu bebo mais que ele. Melhor, meu pai bebe uma caixa de cerveja, mas só bebe cerveja. Eu bebo uma caixa de cerveja e uma garrafa de Jack Daniels. Eu estendi o meu pai. Certo? Eu bebo conforme o meu pai e mais um pouco. Então eu bebo Jack Daniels, mas meu pai não bebe. Então eu peguei a característica do meu pai de beber cerveja, tá sexta-feira falando um trem desse, né? Eu peguei a característica do meu pai e estendi ela. Então essa incorporação ela não é opcional de novo. Ela existe, ela é inerente aqui, certo? Eu pego essa característica e estendo ela. Não é opcional. Sobrou a letra C. A execução do caso de uso realizar venda incorpora obrigatoriamente o caso de uso consultar estoque. Certo. Eu tenho um include aqui, ó, obrigatoriamente. Certo? Então a questão não é difícil, gente. As questões, conforme eu falei, exige pleno conhecimento do assunto, mas em momento nenhum a questão é confusa. Certo? De novo, considerando o conceito de sistema trazido pela teoria geral de sistema, um projeto de desenvolvimento de software poderia ser considerado como um sistema aberto. Nessa perspectiva, solicitações de mudanças originadas de um stakeholder externo e que afetam o projeto podem ser consideradas como ambiente, entrada, feedback, processo e saída. Ambiente é a situação pela qual o projeto se desenvolve, né? O domínio do problema, né? O domínio da questão é necessariamente o problema que eu vou solucionar, a solução proposta.
proposta, as pessoas envolvidas, as circunstâncias, os equipamentos. Isso é o ambiente. O feedback são respostas, são respaldos, certo? Do sistema para o usuário, do projeto para o gerente de projeto, do gerente de projeto para o pagador de projeto, patrocinador de projeto. Feedback tem a ver com resposta, com respaldo. Processos são atividades desenvolvidas num ciclo para a construção do sistema. Saídas são produtos desse sistema, já processados e entregues no formato de informação. Nos sobra essa situação da entrada. Uma solicitação de mudança é uma demanda ao meu sistema. Uma demanda ao meu sistema é uma entrada. É como se eu tivesse o funil é o meu processo, ou os meus processos de produção, de aceitação, de mudança, etc. Todo requerimento, toda solicitação de mudança é uma entrada. Essa é muito fácil. Essa é bem tranquilo. Tem uma outra questão aqui, que eu não vou me aprofundar nela demais, porque ela é um assunto